Fala galera, tá chegando o nosso QPA. Que papo é esse agora, Dante? Que papo é esse agora sobre educação, Jefferson? Eu acho que a gente teve aqui já no nosso primeiro episódio o professor Edson Dávila, né? E hoje a gente tem a honra de receber uma professora, a professora Patrícia Regina Vanderlinde Alves, professora lá da Escola Básica, professora Judite Duarte de Oliveira. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, com o Dante, com o Jefferson, que já foi meu aluno há muitos anos atrás. É uma honra estar aqui sendo entrevistado. Olha, é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Onde quer que eu esteja, principalmente com relação à minha profissão, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Tanto é que está perto de me aposentar e assim, já está me dando uma aflição, assim, sabe? Porque eu sou apaixonada pelos meus alunos, apaixonada pelo ensino, acredito no que eu faço, acredito que a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo, como disse Mandela. E enquanto professores nós podemos fazer a diferença na vida das crianças, deixar uma marca e que nossa marca seja positiva, e isso que eu quero deixar na vida deles. Hoje a professora leciona para qual idade? Olha, eu tenho alunos de 10 e 11 anos. 10, 11 anos. Tenho um de 12. Que era a nossa antiga quarta série? Isso, eu estou atualmente lecionando para uma turma de 4º ano e uma turma de 5º ano. Todas as duas turmas têm 35 alunos cada turma. 35 alunos cada uma. Eu fico imaginando, né, o professor ali, essa idade, né, de 10, 11 anos ali, que as crianças realmente são bem ativas, né? Elas não param. Como que é, né, reger essa turma assim e fazer os alunos prestarem atenção, né? Isso é uma vocação, Ainda é um mais dom, numa né? época que Sim. Pois é, como tem que que é? disputar atenção muitas vezes com... Na nossa época era diferente, né? Sim. Com o avanço tecnológico, que está aí, não precisa nem eu entrar em detalhes, nós, professores, não podemos ficar como éramos há anos atrás. Nós temos que se adaptar à realidade atual, porque é o que chama a atenção das crianças. Então, a gente tem que fazer um contrapeso, não sei se a palavra é contrapeso, mas assim, aproveitar essa tecnologia ao nosso favor. Nós sabemos que nem todas as crianças têm acesso à tecnologia, mas aliando a tecnologia que nós temos na escola, aqueles alunos que podem, compartilhando um com o outro, trazendo isso, fazendo isso parte do nosso dia a dia na sala de aula, com vídeos, com jogos, com técnicas, enfim. A gente faz com que eles se despertem também para o estudo aliado ao desenvolvimento tecnológico, que é o que a gente quer, porque não tem como a gente fugir disso. Isso está aí. Então, a gente tem que aproveitar ao nosso favor. Isso é que faz a professora Patrícia se destacar, Dante, que ela já recebeu vários prêmios, né? Até internacionais, né, professora? E aí se destacando em projetos que você faz para realmente chamar essa atenção dos alunos, né? Para os problemas que estão acontecendo, tal, já fez viagens aí e tal. Qual seria hoje, né, dos prêmios que você recebeu, que você mais acha que foi gratificante, assim, que o resultado foi bacana? Olha, Jefferson, todos os projetos que eu desenvolvo com os alunos, é difícil elencar para ti qual que é o meu mais marcante, porque assim, todos eles são especiais, todos eles marcaram e marcam a minha vida. Tem projetos que eu desenvolvo até hoje, é difícil escolher um. Cada um foi especial no seu tempo, no seu momento. O projeto Semeadores da Paz, o projeto Viajando nas Asas do Conhecimento, que eu fui com alunos para Portugal. Sem dúvida, os países que eu conheci, cada registro feito, não tem como... Eu estaria mentindo se eu dissesse, não, eu prefiro esse projeto. Eu sei que a consequência deles foi muito importante, principalmente no projeto Semeadores da Paz, que dali saíram vários outros projetos relacionados a ele e que trabalham a Agenda 2030. Enfim, é difícil eu escolher. Algum, para me escolher nesse momento, assim, algum que tenha marcado em especial. Tem uma coisa que me marcou em especial, sim. Dentro do projeto Semeadores da Paz. É algo que me emociona. Eu tinha uma turma com 11 alunos deficientes, no 4º ano.
E esses 11 não eram alfabetizados. E era uma turma muito difícil, com muita dificuldade de aprendizagem. E foi bem nessa época que a gente começou a desenvolver o projeto Semeadores da Paz, para que com atividades diversificadas eu pudesse auxiliá-los na aprendizagem, ajudando aqueles que eram melhores e ajudando os que tinham muitas dificuldades. Enfim, aprendendo juntos. E numa das atividades a gente fez uma apresentação artística na Rua Hercílio Luz. Isso me marcou. E eles eram uma turma assim, apesar das dificuldades, eles eram muito empenhados, e a gente estava desenvolvendo o projeto Semeadores da Paz e íamos fazer uma apresentação no Dia Internacional da Paz. E eu estava trabalhando com eles vários autores, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Anne Frank, Martin Luther King, enfim, e sempre trazendo mensagens, frases famosas deles. E um dia uma aluna levou uma ideia de uma apresentação artística. E ela levou assim: professora, eu achei uma dança pra gente dançar lá na Hercílio Luz. Então vamos botar. Botei no Data Show. Era uma dança linda. Sou da Paz era o nome da música. De 7 minutos e pouco. Música maravilhosa. Só que na dança, sabe aquelas que eles vão assim no meio da rua, vem de um lado, vem de outro? E tinha fogo, e tinha... Quando eles começaram a ver aquilo... Não, professora, não vai dar. Não tem como. Não tem como, não tem jeito. Não dá. Aí todo mundo, não. Até eu olhando aquilo me apavorei. Aí uma aluninha minha, o nome dela é Júlia, ela se levantou, eu disse, e começou assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas siga em frente de qualquer jeito. É uma frase do Martin Luther King. Sim. Quem disse que nós não vamos conseguir? E ela parou e continuou, tá? Quem disse que nós não vamos conseguir? Vamos conseguir sim, do nosso jeito, da nossa maneira, mas nós vamos conseguir. Todo mundo olhou para ela, inclusive eu. Nós vamos conseguir. E isso me arrepiou. Isso me marcou muito, tanto é que foi em 2017, até hoje eu não esqueço da frase dela, do momento e da situação. E apresentamos. E você também fica, professora, sempre muito atenta com o que está acontecendo no momento, né? Sim. Apesar de ter sempre os projetos que você faz, que tem um pouco mais de duração, mas até desse ano, né? Há poucas semanas atrás a gente conversou sobre o problema da dengue, né? Sim. E vendo toda a situação que está ocorrendo na cidade, da manifestação da doença, você já iniciou um projeto sobre isso? Com certeza. Assim, eu procuro, dentro de todo o nosso currículo, trabalhar coisas que sejam significativas para os alunos. Eu quero eles protagonistas, eu não quero crianças apáticas, alheias ao que acontece no mundo. E a gente tem que prepará-los para a vida. E quando a gente fala em prepará-los para a vida, eles terem um olhar sensível ao que acontece ao nosso redor. Não tem como a gente simplesmente trabalhar o conteúdo por trabalhar sem que desperte esse interesse pelas crianças, que elas são inteligentes. Às vezes as pessoas acham assim, porque são crianças. Não, elas estão atentas a tudo. Sim. Então, quando a gente trabalha um projeto sobre a fome no mundo, quando a gente trabalha a questão da dengue, é importante engajar essas crianças. Por quê? Elas são o futuro. E elas levam essas ideias, essa vontade de fazer mudança para suas casas. Porque a criança faz o que na escola? Ela perpetua o que ela vivencia em casa, o que ela experimenta em casa. E elas são esponjas, elas absorvem os exemplos. E não é falar, elas têm que ver o exemplo. Então, conforme você falou, houve um aumento drástico da dengue, não só em Itajaí, mas nos países aqui nos municípios aqui da Anfre e também em vários estados brasileiros. Houve um boom, assim, né? A gente sabe que boa parte disso é o lixo que é jogado nos terrenos baldios, nas casas, que não tem destino, que com muita chuva acaba sendo um foco de mosquito de dengue, e também os outros mais comuns, que todo mundo já sabe, né? Água parada, vasos, enfim. E tem que despertar isso neles. Então, eles se sentiram assim, motivados para também fazer a diferença. São pequenas ações, são pequenas atitudes, parece tão pequenininha, mas que lá na frente, no efeito cascata, faz uma diferença muito grande. Olha só. E hoje, então, a professora está atuando
com foco na dengue, então, com essas crianças. O projeto hoje é esse? Não, na realidade, a gente está desenvolvendo desde o ano passado o projeto Agenda 2030, encontrandosoluções.com.você. Qual é o objetivo desse projeto? É justamente instituir parcerias para fazer diferença em alguma situação que está acontecendo na nossa sociedade. Então, eles já interferiram na questão da fome, eles já analisaram o problema da dengue, eles mesmos trouxeram. Eu fiz um questionário com eles, até para ver o conhecimento prévio deles que eles tinham sobre a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para eles perceberem que, apesar de serem crianças, eles fazem parte de um quebra-cabeça gigante que é esse nosso mundo e que cada pecinha é importante, e eles são importantes, com várias técnicas que eu fiz com eles para eles perceberem isso. E entre os problemas que eles perceberam na comunidade, que são vários, não só na comunidade bairro, mas a nível de município, foi a dengue esse ano. Através do projeto encontrandosoluções.com.você. Outra, a gente já fez agora, semana passada, a exposição Meu Lixo, Minha Responsabilidade, porque a questão do lixo está diretamente ligada à questão da dengue também. E fizemos também, na semana passada, a primeira Ecofeira de Trocas Sustentáveis. Por quê? Qual é o objetivo? Trabalhar com as crianças e com as pessoas os 5 R's. Eles têm que reaproveitar, reutilizar, reciclar. Então, se eu estou trabalhando isso com os alunos, eles têm que sentir e vivenciar situações que eles possam crescer e serem agentes de transformação. Então, foram arrecadados em um dia, porque eu só recolhi em um dia, foi uma primeira experiência, né? Mais de 700 itens. E que foi uma coisa de muito sucesso, na minha opinião, para ser o primeiro. E semana que vem, dia 27, a gente já vai fazer a segunda com roupas de inverno, a pedido dos pais. Tô viajando no tempo aqui, né? A professora Patrícia, que foi minha professora lá na 4ª série, né, professora? E essa forma dela de conduzir os trabalhos, os projetos, como eu vivenciei um ano com ela isso, tô viajando um pouco no tempo, porque realmente essa é a forma dela de conduzir os trabalhos, né? E além de tudo isso, a questão social de cada aluno, né? Porque colégio público são várias realidades diferentes que se vive, e ela sempre foi muito antenada, né, professora? Um aluno que chega, sabe, o aluno chegou chorando, ela vai lá tentar entender, ajudar, chamar a família, orientar, ela sempre ficou muito preocupada, não só naquela questão da sala de aula, né? Mas para fora do que acontece, né? E quando foi que a senhora viu que era importante ter esse olhar além dos muros da escola? Quando foi? Eu não posso dizer que a minha vida inteira eu trabalhei dessa forma, né? Porque eu comecei com 17 anos. Vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com a experiência, compartilhando ideias, opiniões, vendo o trabalho de outros professores. Mas a partir do momento que a gente vai se reciclando, vai aprendendo, vivenciando, e assim, não tem como nós sermos alheios. A criança está ali. Eu sempre imagino, se fosse meu filho, se fosse meu irmão, como eu gostaria que fosse ser tratada, como eu gostaria que essa criança fosse tratada, como eu gostaria que fosse o ensino dessa criança. Lógico que eu não sou perfeita, tenho um monte de falhas, um monte de erros, meu Deus do céu, só que assim, eu tento fazer o meu melhor. E a partir do momento que a gente tem o retorno dessa criança, que a gente vê crianças assim, sendo protagonistas, sabe? Sendo participantes ativas, querendo fazer a diferença, querendo vivenciar, querendo mudar, aquele brilho nos olhos. É incrível isso. Então, a partir do momento que tu trabalha qualquer projeto, um dos projetos que eu trabalhei lá anos atrás, e que eu vi isso no olhar das crianças, eu vi, é por aí o caminho. É assim, eles têm que ter prazer naquilo que eles fazem, e quando eles se motivam, quando eles têm interesse, a aprendizagem se torna mais significativa e com certeza tem mais sucesso, porque eles têm interesse. Né? Tem autores que falam sobre isso. Quando a criança tem interesse, ela se desenvolve, ela aprende, até as crianças que têm dificuldade, crianças especiais, todas são incluídas nesses projetos. E é um trabalho de partilha, é um trabalho de apoio um ao outro. Então, depois que tu começa, é um vício. Tu não consegue parar mais. O Jefferson tá ali mexendo no nosso cooler.
É hora do patrocinador? É hora do patrocinador, né? Deve falar do nosso apoiador, só um pouquinho, professora, com a sua licença aqui, falar do nosso apoiador que está nos ajudando nesses episódios, né? O Energético Lanui, né? Que tá... Esse copinho aqui, Dante? Pode ser. Está nos apoiando, nosso amigo Bruno, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. A gente experimentou o original, o melancia, agora estamos sem açúcar, né? Estamos precisando emagrecer um pouquinho, vai para sem açúcar. Professor, aceita? Um pouquinho, quer sim. Então, muito obrigado mais uma vez aí, nosso parceiro, nosso amigo Bruno, pelo apoio. E estamos esperando ele aqui, né, Dante, para contar um pouco da história dele, o produto que é de Itajaí. E o nosso podcast, professor, é voltado para falar da nossa cidade. A gente quer contar histórias da nossa cidade, das pessoas que fizeram a nossa cidade crescer, se desenvolver ao longo dos anos. E você está há quase 30 anos lá na Judite. Já estou 30 anos. Já está há 30 anos. Judite, que é a primeira escola de Itajaí. Sim. Né? Onde fica a Judite? Itaipava. Itaipava. É quase o centro da cidade. É uma região que avançou muito, cresceu muito. Cresci lá, né, professor? Então sou suspeito em falar, adoro aquela região. Hoje trabalho lá. Mas você viu aquela comunidade se desenvolver demais. Muito. Né? O que você vê de diferente, principalmente para os seus alunos hoje, né? De 30 anos atrás para hoje. Hoje a gente vê muita gente vindo de fora da cidade e tal. Como é que você teve que, mais uma vez você falou antes, né? Ter que, vai aprendendo, vai mudando. Mas hoje, a educação de 30 anos atrás mudou muito. Com certeza. Mas como é que você viu a evolução naquela região, né? Com toda essa mudança da nossa cidade, o crescimento econômico dela? Bom, quando eu comecei a trabalhar em Itaipava, não existia ainda Contorno Sul. Era tudo de barro, estavam começando a fazer, a BR-101 não era duplicada. Tinham índios que moravam nos dois lados ali da BR-101, não sei se tu lembras. Eu tinha aluna índia que morava ali. Eliane, o nome dela, nunca me esqueço. E a Avenida Itaipava não era calçada, tinha lajotas ali só na frente da antiga fábrica da Frigovale ali. Enfim, é uma história, assim, o dia de chuva, os ônibus e o surfando na lama, era muito barro, enfim. Não tínhamos tantos alunos como temos hoje, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. A escola era um pouco menor, mas era muito acolhedora no sentido assim, de querer também ajudar as crianças. Quando eu iniciei lá, a diretora era a dona Fátima. Ela ficou diretora há 10 anos, era da tua época também, né? Quando eu entrei no fundamental, né? Logo já mudou para IEDA. Sim, professora isso. IEDA. Então, e houve uma mudança grande não só fisicamente. Antigamente os alunos todos eram ali da região da Itaipava. Eu me lembro, eu até comento com alguns professores que olha como as coisas mudam, né? Eu lembro que nos primeiros anos, quando armava uma tempestade, essas de final de tarde, 4 horas da tarde, a diretora pegava o sino, blim, 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 vão para casa, crianças, vão para casa que vai chover. Eu nunca me esqueço disso. Naquela época não se tinha a consciência que nós temos hoje de perigo, enfim. E as crianças eram tudo próximas, então ela batia o sino e as crianças iam para casa antes que despencasse a chuva. E iam mesmo, sabe? É ligeiro que você vai dar uma raiva. Iam ligeiro antes da chuva. E eram coisas que aconteciam antigamente que hoje, em hipótese alguma, acontecem mais, né? Mas assim, e com relação ao ensino em si, hoje nós temos alunos de outros bairros, alunos que vão de ônibus. Antigamente não havia necessidade, hoje nós temos um número maior de alunos. As salas, no caso da minha escola, estão bem lotadas, porque é uma escola, a gente vê ali muitos condomínios, muitas construções novas, alunos, como disse o Jefferson, vindo de outros bairros, de outras cidades. A nossa cidade está crescendo, está melhorando em muitos aspectos, só que alguns ainda, no caso, né, da infraestrutura, ainda estão em crescimento, e a gente sabe que isso vai acontecer cada vez mais, até pela situação que Itajaí vive, uma cidade em progresso, né? Então, a tendência é precisar de mais escolas ali na região da Itaipava, mais vagas, porque daqui não vai muitos anos, vai faltar vaga. Até porque hoje a gente vê que o município, claro, com toda a situação que tem, precisa também,
olha, se olha muito para as creches, né? Mais Sim, creche, mais vaga, sim, constrói. sim. Mas acho que ninguém está lembrando que essas Não. crianças vão crescer. Vão sair da creche e vão precisar ir para o fundamental. Não, e as escolas ali já estão ficando sem vagas, né? Nós já tivemos ano passado alunos também vindo lá de Santa Regina, que lá também não tinha vaga. Então, por mais que a educação trabalhe nesse sentido de conseguir vagas para os alunos, estão vindo cada vez mais famílias de fora com crianças. Então, essas crianças têm que estar estudando. Né? Então, a vaga tem que ser garantida, é um direito delas. E a infraestrutura está ficando... um pouco... precária Ela nesse corre sentido, atrás, né? Ela não está crescendo junto, né? Isso. E com relação à qualidade de ensino, eu percebo que hoje está muito melhor do que antigamente. Lógico que os alunos mudaram, os professores também, mas antigamente tudo era muito mais difícil, né, para a gente ser professor. A gente não tinha internet, a gente não tinha computador, não tinha celular, era tudo, os planejamentos era tudo manuscrito em caderno, mimeógrafo. Hoje nós temos impressora na escola que imprime várias folhas por Mas era briga para ver quem que ia ajudar a professora lá para... Aí se errava, se fosse muito álcool, estragava a matriz, já perdia a atividade daquele dia. Eu lembro do cheiro do cheiro, álcool. mas essa era a briga para lá para ficar mexendo para E sentir hoje cheirinho. os alunos também têm acesso ao maior conhecimento que antigamente. Muitas coisas melhoraram, algumas nós temos saudades, mas melhorou bastante. Os alunos hoje são muito provocativos, né? Professor, eu pesquisei, não foi bem assim, alguma coisa nesse sentido ou tranquilo? Não, mas eles participam nesse sentido, sim. Porque agora a gente faz assim, procurem tal coisa, pesquise e tragam o que você aprendeu para compartilhar com os seus amigos. E eles vão, eles pesquisam. Lógico que não são todos, mas os que vão além, eles sempre trazem o retorno. Até porque a pesquisa, né, Jefferson, agora, com a inteligência artificial, né, o chat GPT, não sei se já chegou lá na escola essa situação, a pesquisa no Google já é algo do passado, né? Então, as crianças vão ter que aprender a pesquisar, né, na internet, enfim, para não ter tudo pronto, né? Porque hoje em dia essa facilidade às vezes avança de uma forma... É o que eu falei no início, nós professores temos que sempre estar nos reciclando, porque senão nós não acompanhamos o desenvolvimento das crianças. Eles são mais rápidos, né? São muito rápidos. Né? Eles me ensinam. Ano passado, no retrasado, fazendo um vídeo, um curta-metragem, um vídeo de palestra sobre os alimentos, né? Sobre a fome no mundo, eles me ensinando a usar o Canva, a fazer edição. Eu ia gravar um vídeo, olha a minha cabeça, tá vendo? Eu ia gravar um vídeo e eu ia repetir a cena, eles voltando ao contrário. Professora, para quê? Já existe aplicativo para fazer isso? Eu assim, meu Deus do céu. A senhora vê que eles me ensinam. O meu filho tem idade, meu mais velho tem idade quando eu estudei com você. Esse dia estava no celular, não conseguia fazer uma... Pai, aqui, ó, aperta aqui. É muito rápido, é um avanço de tecnologia e com certeza eles estão pegando o negócio pronto também, né, professor? A gente acabou vendo esse negócio se desenvolver, né? Como é que você vê a educação para o futuro? A educação para o futuro, alguns aspectos me preocupam bastante. Porque, assim, eu vejo hoje as crianças muito imediatistas, né? As crianças com dificuldade no sentido, assim, de não saber receber um não. Não saber, de repente, ir em busca dos seus sonhos. Nós vemos hoje muitos alunos, de modo geral, não só os meus, mas que não tem objetivo de futuro, não tem sonho. Agora que eu lembrei que eu não olhei para aquela câmera. Não tem problema, a gente está conversando aqui. Pode. Eu esqueci de olhar. Não. Agora foi. Que não tem sonho. Não tem expectativa de futuro, sabe? Não se preocupa, às vezes, em estudar, ir além. E eu penso que no futuro, aquele aluno, aquela criança, aquele indivíduo que vai um pouquinho além do que é para ele fazer, vai se destacar muito. Porque hoje, assim, eu enquanto professora, acredito que um pouco também nós somos culpados. Não existe um culpado, né? É um conjunto de fatores. Mas assim, a gente tem que correr atrás e tornar essa aula para os alunos mais prazerosa. Porque quando eles iniciam a fase escolar, eles chegam assim, ansiosos, alegres. Quando estão terminando o ensino fundamental, 9º ano, e já vão arrastados, o que acontece nesse caminho? Sim. Né? O que acontece? Aí é que tá.
A aula tem que ser motivadora, tem que fazer parte da história deles, tem que ter sentido para eles, tem que ser algo que eles possam atuar naquele conhecimento. E se ficar alheio à realidade deles, ao interesse deles, é o que está acontecendo em muitas situações. Eles não querem mais estudar, não têm vontade, só enrolam, somente, só colam, só, sabe? Fazem por fazer, né? E o ensino em Itajaí é um ensino de qualidade, né? Mas cabe a nós transformarmos esse ensino para torná-lo mais prazeroso, mais interesse para as crianças. Professora, um assunto que infelizmente é pauta hoje quando se fala de educação e essa questão da violência, né, nas escolas, né? Como que isso afetou lá na escola Judite? O que a professora pensa sobre isso? O que tem de realmente realidade nisso? O que tem um pouco de às vezes as pessoas aumentam algumas coisas? Como que foi essa história toda? Como que está sendo tratado isso na escola? Olha, a violência ela existe, é fato. Infelizmente, em alguns lugares já houveram. Eu estava vendo ontem até uma reportagem que tiveram 7 ataques no Brasil, né? Só nesses primeiros meses. Infelizmente, nós somos muito vulneráveis enquanto instituição, porque a segurança é precária, não só aqui nas nossas escolas, mas em todas, né, de modo geral, porque assim, ninguém está preparado para uma situação de violência dentro de uma escola. A escola é um lugar de vida, a escola é um lugar de futuro, a escola é um lugar de sonhos. Então não se espera que tenha algo que venha ferir esse objetivo da instituição escolar em si, né, que é para o futuro das crianças. E assim, nós não temos preparo hoje, nós não temos, como é que eu posso dizer? Agora não fugiu a palavra. Mas enfim. Um treinamento, não é nem isso, nós somos vulneráveis. Sim. Porque mesmo que haja um treinamento, se entra uma pessoa desequilibrada lá, faz uma loucura, tu vais fazer o quê? Quando vê, já foi. E a gente sabe que hoje, com a modernidade, com o avanço tecnológico, também existe a questão da saúde mental, né? Sim. A saúde psicológica. Não sei se é o nome saúde psicológica, enfim. Pessoas estão doentes, pessoas precisam de ajuda. É todo um contexto que, se hoje a gente fosse falar, levaríamos horas aqui conversando sobre isso, mas é todo um contexto que precisa de ajuda. Hoje a gente sabe que os pais estão trabalhando muito para conseguir manter as suas famílias, conseguir pagar suas contas, botar comida na mesa, e essa situação deles trabalharem muito, acabam ficando menos tempo com seus filhos, menos tempo com conversa, menos tempo com orientação. E quando os pais não orientam, não conversam, tem alguém que orienta e conversa, e muitas vezes de forma errada. Né? Então falta isso, mas não é por vontade das famílias, mas por necessidade. Antigamente a mãe ficava em casa, era o contexto da época, o pai trabalhava, botava a comida na mesa. Só que hoje não é mais assim, as famílias não são mais assim. Né? Hoje, às vezes, tem mãe que é pai e mãe de família, pai que é pai e mãe de família, famílias que às vezes, os casais que são chefes de família, que terminaram sua família e foram para outras famílias, enfim, é todo um contexto. E isso gera conflitos, isso gera dificuldades ao longo da história das crianças. E que muitas vezes elas não encontram na trajetória delas alguém que possa orientar, falar, conversar e fazer a diferença na vida dela para ela ser um adulto melhor. Ótimo. Bom, a gente vai caminhando pro final, Dante, e a educação ela transforma, né? E a educação acaba tendo que se transformar também durante todo esse ano, todas as mudanças, né, que ocorrem no nosso mundo, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Não, achei excelente ver o brilho nos olhos dessa uma professora, né? Foi minha professora. Prestes a se aposentar, não sei se vai se aposentar de fato ou vai continuar dando aulas de alguma forma. Eu, na realidade, vou fazer 33 anos ano que vem de professora. Nossa. E eu imagino que tem toda a saúde, todo o vigor aí para continuar atuando, né? Enquanto estiver atuando, eu sei que as crianças estarão em ótimas mãos.
E foi uma satisfação, né, ver a professora Patrícia aqui trazendo esse brilho nos olhos, esses desafios que ela enxerga muito bem, né, e esse contexto que ela nos trouxe dessa mudança na educação, né, dessa motivação que ela tem que levar aos alunos. Eu acho que os seus alunos estão em excelentes mãos. Parabéns, professor. Bom, antes de encaminhar para a última pergunta aqui, até vou fazer um depoimento pessoal aqui, né, aproveitando a presença da professora. Lembra dessa turma aí, professora? Meus colegas que me perdoem, que muitos são amigos até hoje, né? Então, cadê o Jefferson? É só olhar a cabeça mais grande da vai me achar. Atrás do fundo ali, mas... Hoje eu estou dando aula para a filha dessa daqui. Olha só. Já dei para o filho também. Eu dou aula para o meu sobrinho, para uma sobrinha agora também, sim, né? Então, a turma lá da Judite do ano de 99, salvo engano. Meu Deus, que saudade. Que legal. E, com certeza, um depoimento pessoal que a sua história transformou a minha história, né? Eu lembro, Dante, quando eu recebi, né, o reconhecimento da Associação Comercial lá em 2017, de Jovem Empresário do Ano, uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi da senhora, né, que deu a base, né? Acho que a educação é a base de tudo, a educação é que transforma, né? A educação é que nos faz pessoas melhores. E com certeza o seu trabalho naquele ano me ajudou muito enquanto pessoa, e eu sempre lembro muito de muitas coisas que você fez. Eu lembro de 2 projetos muito bacanas, Dante, que ela fez, um muito voltado no livro de Jó, da Bíblia Sagrada, falava muito do livro de Jó, eu lembro. Fazia um projeto com os milinguidos, lembra? E na Semana do Município fez um mapa no meio da escola, falando de Agostinho Alves Ramos, a gente ia andando, entrava numa sala, saía e tinha história de Itajaí. Eu lembro disso. Meu Deus, eu não lembro. Mas também, olha só quanta história a senhora tem. E foi histórias que marcaram muito a minha vida, né? Então, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. E eu vou fazer uma última pergunta para a senhora, que já pode também né, se despedir e responder essa pergunta. O que a Patrícia de hoje diria para a Patrícia de 10 anos, se conseguisse mandar uma mensagem lá para... A Patrícia de 10 anos atrás? Não, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade? Com toda a sua experiência de vida, o que você diria? Eu diria para a Patrícia? Eu diria assim, nunca desista dos seus sonhos. Lute, se esforce, não desanime diante das dificuldades, diante das pedras no caminho, que você vai ser feliz e realizar todos os seus sonhos. E fazer a diferença no mundo. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professora. Obrigado a todos que nos assistiram nesse episódio, nos ouviram, né? E esse foi o nosso QPA, que papo é esse agora de hoje. E fique em paz e até o próximo episódio. Até a próxima. Obrigada.